Olá, gente. Um grande abraço para todos que têm me acompanhado aí no canal, no YouTube ou no site, nessas aulas onde nós estamos aprendendo a nos conhecer um pouco mais de nós mesmos. Hoje a gente vai estar falando sobre a culpa, né? Um sentimento tão comum que existe nos dias de hoje e tão destrutível. Hoje eu espero que através dessa videoaula você tenha outra visão a respeito da culpa e possa estar tendo mais cuidado com esse sentimento na sua vida e procurando se livrar o mais rápido possível, uma vez que a culpa tem um efeito poderoso sobre a nossa vida, inclusive não só espiritual, como nossa própria vida pessoal nos dias de hoje. Então vamos falar sobre culpa hoje? O sentimento de culpa, ele é de um sentimento de autoacusação e autocondenação própria, onde eu não me perdoo por algo que eu tenha feito ao outro ou a mim mesmo, quando eu me culpo por um fracasso. O problema é que, diante da física quântica, com os estudos que nós temos feito a respeito da própria física, nós sabemos hoje que o que você pensa, você cria. O que você sente, você cria. Então, nós somos co-criadores. Quando eu sinto culpa, eu começo a co-criar na minha vida que eu sou uma pessoa que eu não mereço ser feliz, que eu não mereço a misericórdia do universo. Como você tem o poder da criação dentro da sua mente, porque você é um filho do Criador. Você é um filho do Criador. Então, como você é um filho do Criador, você também tem o poder de criar quando você pensa, quando você sente. Então, quando eu sinto culpa, eu me autocondeno a ponto de materializar na minha vida os fracassos, no campo financeiro, seja no campo do amor, seja em qualquer situação da sua vida. Quando eu me culpo, eu começo a cocriar que eu não mereço a misericórdia divina. E assim eu mesmo crio o meu sofrimento. Não é o universo que está me punindo, não é karma que está me punindo, é a minha própria crença de inferioridade, de se julgar uma pessoa que não merece o perdão divino. Como se Deus se magoasse com a gente, né? Deus não se magoa com ninguém. Deus não precisa perdoar ninguém porque Ele não se magoa. Mas sou eu mesmo que me autocondeno e me autossentencio. Por exemplo, uma pessoa que carrega culpa em relação a dinheiro, por algumas coisas que ela tenha feito em vida passada aos outros, ou nessa própria vida, esse sentimento de culpa vai fazer com que ela passe uma vida inteira de privações, de miséria, de necessidade, não porque ela está pagando um karma, não, nada disso, mas porque ela mesma já pronunciou a sua própria sentença ao sentir culpa. Então essa pessoa sente culpa em ganhar dinheiro, ela sente culpa em ser próspera, porque dentro da sua crença ela merece ser punida por coisas que ela fez aos outros em vidas passadas ou nessa própria vida. Ou seja, ela cocria que ela não merece ser próspera, não merece ganhar dinheiro e não merece ser feliz. Então, toda uma vida de privação é provocada por esse sentimento de culpa. Isso eu estou dando um exemplo da vida financeira, mas existem vários outros exemplos que podem ser citados em relação à culpa. Geralmente, a pessoa carrega o sentimento de culpa quando ela não tem a humildade de aceitar que errou. Veja que, por exemplo, que as pessoas falam muito assim, mas se eu voltasse, eu deveria ter feito diferente. Eu deveria ter feito isso assim, assim, assim. Ou seja, a pessoa não tem a humildade de se julgar um espírito imperfeito em evolução. Ela não tem a humildade de se julgar que ela não está no estágio da perfeição, ela está no estágio da evolução. Então, como que ela tem que pensar? Se eu tivesse voltado lá atrás, eu teria feito errado 10, 20, 30, 50 mil vezes. Por quê? Porque o meu nível de consciência durante aquela experiência, tenha sido boa ou ruim, era aquela consciência que eu tinha naquele momento. E aquela consciência, aquela experiência, por mais amarga ou, vamos dizer assim, errada que tenha sido,
me possibilitou hoje ter uma nova consciência e uma nova percepção de que eu não devo mais agir daquela forma, que eu devo mudar a minha atitude. Então veja, é de uma falta de humildade muito grande nossa não nos aceitarmos imperfeitos. Porque foi graças àquele erro, graças àquela experiência amarga, que hoje eu tenho uma nova consciência. Então como que eu vou olhar para esse erro com culpa? Eu tenho que olhar pelo contrário, eu tenho que olhar para esse erro com gratidão ao universo por me proporcionar ter aquela experiência, seja boa ou ruim, não importa, e ter me proporcionado aquela experiência para que o meu espírito tivesse uma nova percepção de como agir diante daquela situação hoje. Existe uma diferença entre você sentir o arrependimento e você sentir o remorso. O arrependimento te traz uma nova consciência de que realmente você errou, você fez aquilo, mas aquela experiência, teu espírito precisava passar por aquela experiência para ter uma nova consciência hoje. Então hoje você muda a sua atitude e faz o que é correto diante da tua consciência, sem culpa. O remorso não. O remorso ele te remete a você ficar se martelando, se martirizando, eu devia ter feito diferente, porque você não tem a humildade de se julgar um espírito em evolução. E esse é que é o problema. Então, quando nós temos essa humildade, nós paramos de sentir culpa e passamos a olhar para o erro com gratidão e aprendizado, e mudamos a atitude. Porque hoje a sua consciência é outra. Pense assim, eu fiz o que eu tinha consciência para fazer. Não importa se é certo ou errado. Hoje eu tenho consciência que não devo mais fazer aquilo. Porque a minha consciência hoje é outra. Então eu não vou mais me culpar. Eu vou agir segundo a consciência que eu tenho hoje. Porque naquela época eu tinha aquela consciência e não podia ser de outra forma. Hoje, aquela experiência ruim me proporcionou ser uma pessoa melhor. Então, olhar para o erro com gratidão, não com culpa. E tem pessoas também, por exemplo, que se culpam muito. Veja que absurdo, muitas vezes nós achar que nós somos responsáveis pela felicidade dos outros, pelo sucesso dos outros, pela salvação dos outros, vamos colocar assim de uma forma um pouco religiosa. Nós não somos responsáveis por ninguém. A única pessoa por quem você é responsável é você próprio. Nós só podemos nos melhorar a nós próprios, nos salvar a nós próprios. Quando você tem um filho nessa vida, ou uma filha, que o universo permitiu estar dentro da tua família para que você, vamos dizer assim, vocês crescessem juntos, evoluíssem juntos, cabe a você induzir essa pessoa, a influenciar essa pessoa com atitudes boas, com pensamentos corretos. Cabe a você influenciar a educação dessa pessoa, espiritual ou qualquer que seja. Mas não cabe a você conduzir o destino dessa pessoa. O destino dessa pessoa é responsabilidade dela, seja teu filho, seja tua filha, seja teu esposo, tua esposa, seja quem for. Você não é responsável pelos outros, você é responsável por você. Então, quando nós temos essa ideia, esse erro de percepção, né? E achar que nós somos responsáveis pelos outros, então nós começamos a nos culpar pelo fracasso dos outros. Ah, mas meu filho está assim, eu deveria ter dado um exemplo melhor. Ah, porque minha filha está assim, porque... Não é nada disso. Aquele espírito já tem um histórico muito mesmo, antes de ser teu filho, teu filho, teu parente, e tem lições que ele vai ter que aprender consigo mesmo, que já está carregando já desde o astral, antes dele nascer, desde outras vidas passadas que ele teve, que ele pôde experienciar. E não cabe a você conduzir o destino dessa pessoa. Você pode influenciar, mas você não é responsável por ninguém nessa vida. Você é responsável apenas por você. Então, é por se sentir responsável pelas pessoas que você se culpa pelo fracasso delas. E aí está um grande outro problema desse sentimento de culpa. Você não é responsável por ninguém, apenas por você. Então, permita que os outros errem, permita que os outros fracassem, permita que os outros façam o que quiserem da vida deles, porque você não é responsável por eles, você é responsável apenas por você.
Isso é ter consciência, isso é respeitar o livre-arbítrio das pessoas, mesmo que seja um filho seu. Então, gente, essa questão da culpa é uma coisa muito delicada, porque para você se livrar do sentimento de culpa, você tem que avaliar as coisas de uma forma racional, não emocional. A lógica te exime da culpa, porque a lógica diz que o teu espírito precisava daquela experiência, por mais que pareça ser errada diante dos padrões éticos ou morais que nós vivemos, teu espírito precisava daquela experiência para saber que aquilo não era bom e que hoje deve ser feito de uma forma diferente. Se ele não passasse por aquela experiência, ele não teria essa consciência que você tem hoje. Então, se nós olhamos de uma forma racional, nós paramos de sentir culpa e olhamos as experiências como um aprendizado. Então, perfeito, eu errei, tem coisas para se, vamos dizer assim, transmutar, se modificar, então eu vou trabalhar, vou me transformar numa pessoa melhor, vou começar a fazer o bem, onde antes eu fazia o mal, porque a minha consciência era outra, mas sem culpa. Vou fazer isso com consciência que hoje eu sou uma nova pessoa. A minha frequência hoje é outra. Então, quando você olha para o erro de uma forma racional, que aquilo foi necessário para que você fosse uma pessoa diferente hoje, você não sente culpa. Você segue adiante na tua evolução. Agora, quando você olha para o erro de uma forma emocional, tudo te gera culpa. O grande problema é esse emocional desequilibrado, em que as pessoas, muitas vezes, nós nos julgamos espíritos que não são capazes de errar. Nós temos que ser perfeitos. Esse é o problema. Mas quando eu tenho a humildade de reconhecer que eu estou em evolução e que eu sou passível de cometer erros, então eu reconheço também que eu devo aceitar esses erros. Isso se chama humildade. E eu sigo adiante. O emocional te gera culpa. O racional te exime da culpa. Então pense nisso. Pense nisso e procure olhar para os erros com aprendizado e não mais com olhar de culpa, com sentimento de culpa. Até porque, gente, o grande problema da culpa, para finalizar aqui esse estudo rápido, eu espero que você, a partir de hoje, tenha uma nova visão sobre isso, é que nós somos co-criadores, como eu havia falado no início do vídeo. Então, toda sorte de sofrimentos, de problemas que nós carregamos na nossa vida são gerados por nós próprios, pela nossa própria culpa. Você cocria o teu problema, a tua doença, a tua miséria, você cocria qualquer tipo de sofrimento que você esteja passando, você cocria por não perdoar-se a si mesmo. Esse é que é o problema. O pensamento e o sentimento têm força para criar realidade, para materializar essa realidade na fisicalidade. Então esse aqui é o problema. Inclusive, desde exemplos mais simples, como eu citei, de vida pessoal, até mesmo ao desencarne de uma pessoa. O que leva uma pessoa, por exemplo, ir para o umbral? Ou purgatório, ou inferno, como queiram falar. É o sentimento de culpa. Quando a pessoa está ali à beira da morte, ela começa a olhar para os erros e sentir culpa. Então, ao sentir culpa, ela começa a cocriar o seguinte: eu não mereço a misericórdia divina. O meu lugar é o inferno. Então, pelo próprio sentimento de culpa, essa pessoa é direcionada para o umbral. Porque ela não perdoou-se a si mesma. A sua consciência condenou ela própria. E mais uma vez ela vai cair lá. E, infelizmente, vai entrar num novo processo, mais uma vez, de escravidão, de sofrimento lá embaixo, onde a coisa tende a ficar pior. Mas tudo isso poderia ser mudado se a pessoa se livrasse do sentimento de culpa. Então, gente, arrependimento gera consciência. Sentimento de remorso gera culpa. Quando eu sinto culpa, eu não tenho humildade para aceitar que eu sou um espírito em evolução e passivo de cometer erros. Por isso que eu falo assim: eu deveria ter feito diferente. Em outras palavras, eu deveria ser perfeito, agir perfeito porque eu sou perfeito. Quer dizer, não existe isso. Então falta humildade quando eu culpo a mim mesmo.
E também falta, vamos dizer assim, falta também percepção correta da realidade, entender que a vida dos outros é responsabilidade, o crescimento dos outros é responsabilidade deles, não minha. Então, se eu me culpo pelo fracasso dos outros, eu estou tomando para si um peso, uma carga que não é minha. Então, eu estou sofrendo, vamos dizer assim, de uma maneira mais burra e mais idiota ainda 2 vezes. Estou me culpando por mim e pelos outros. Desculpe a franqueza, mas a palavra é bem essa. Então, vamos, a partir de hoje, procure olhar para os erros de uma forma, vamos dizer assim, grata. Um olhar de aprendizado. Entender que aquela experiência foi necessária para o teu espírito hoje ter essa nova consciência. Assim, você vai seguir adiante sem culpa e agindo de uma forma, vamos dizer assim, mais harmônica agora. Porque o teu racional te exime da culpa, mas o emocional, a emotividade te condena. E essa emotividade que a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que se policiar contra isso. Então, que a partir de hoje eu espero que o sentimento de culpa esteja menos presente, não só na minha vida, como na vida de cada um de vocês, através dessa humildade de nós entendemos que nós não somos perfeitos, estamos em evolução. Olhar para os seus erros com sentimento de culpa, nunca mais. Espero que a partir de hoje você olhe para os seus erros de uma forma diferente e que isso não te prenda mais ao passado. Pelo contrário, faça de você uma pessoa mais forte, que você siga em frente com essa humildade e com essa percepção, com essa humildade de que nós não somos perfeitos e com essa percepção que a vida dos outros não é responsabilidade minha, que o fracasso dos outros não é responsabilidade minha, é de cada um, de si próprio. Um grande abraço para todos vocês. Espero que essas poucas palavras tenham ajudado você a expandir um pouco mais a consciência em relação a esse assunto tão delicado que é o sentimento de culpa, e que vocês fiquem todos com a paz do vosso Cristo interno.